Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro A Família que Devorou Seus Homens, da Dima Vanus. Dima Vanus nasceu na Síria, na cidade de Damasco, em 1982. Ela é filha de um dramaturgo sírio muito engajado politicamente e é esposa também de um jornalista ativista perseguido pelo governo sírio. Ela estudou literatura francesa e tradução na Universidade de Damasco e na Sorbonne, e em 2009 ela foi selecionada entre os 39 escritores árabes mais talentosos com menos de 40 anos, pelo projeto Beirute 39. Ela tem 3 romances e uma coletânea de contos publicados, e este livro é o primeiro dela publicado no Brasil, e é também a primeira tradução deste livro no mundo. Então a editora Tabla, como sempre, arrasando no catálogo e trazendo pra gente essas preciosidades tão raras. Já faz um tempo, na verdade, que eu li este livro. Eu li no final do ano passado. Ele fez parte do nosso clube de ficção contemporânea aqui do Literatami. Se você quiser saber mais, vou deixar um link aqui para você conhecer e, quem sabe, participar do clube, mas eu demorei muito para falar dele porque essa leitura deixou não só a mim, mas a todos que participaram do clube extasiados, assim. A beleza do livro me tocou muito, a tristeza dele também, né? Essa beleza e tristeza conjugadas de uma maneira magistral aqui pela Dimas. E aí eu precisei, então, deixar assentar isso tudo antes de vir falar aqui. No fim das contas, pode ser até que eu deixe de fora alguma coisa ou outra que me chamou a atenção durante a leitura, né, por passar tanto tempo, mas enfim, vamos lá de todo modo, espero conseguir passar para vocês um pouco da grandiosidade desta obra. Bom, neste A Família que Devorou Seus Homens, a gente tem uma personagem que conta em primeira pessoa a história da sua família, que é uma história do exílio. É uma família síria que precisou sair da Síria para sobreviver por conta da guerra, né? E aí, no presente da narrativa, essa narradora está com a mãe dela em Londres. A mãe está ali sob a ilegalidade, porque ela não tem os documentos necessários para garantir a sua estada legal na Inglaterra. Ela teve que sair meio que às pressas. E a narrativa vai indo e voltando no tempo, enquanto essa narradora conta, então, que toda a sua família precisou deixar Damasco durante a guerra. Uma parte da família se refugiou em Beirute, outra se espalhou por Londres e por Paris, e o que é uma experiência, né, muito comum para várias famílias sírias. Há quase 7 milhões de refugiados sírios no mundo, essa família faz parte deste número. Então, nessa situação de desterro, a mãe encontra refúgio no rememorar, né? Ela se transporta de volta para Damasco e para o seio da sua família por meio da memória. E vai ser esse exercício circular de rememoração materna que a narradora se dedica a registrar de um modo muito particular. Essa narradora vive à espera. Ela diz logo no começo do livro que talvez esperasse o dia em que ela se libertaria das histórias da mãe dela sobre aquele passado. Ela esperava também deslizar do presente até o futuro, então ela tem esse olhar para frente muito diferente do olhar para trás da mãe dela. E uma outra coisa que as diferencia também é que essa narradora procura sempre abreviar o tempo das emoções por medo de sentir mais do que aguenta, né? Mais do que ela pode suportar. E assim ela evita sentir tudo de uma vez só, enquanto a mãe dela se deixa levar completamente pelos sentimentos sem temer. Então a gente tem essa narradora um tanto temerosa, né? Insegura, muito contida, distante dessa profunda entrega da mãe, mas as duas estão juntas, perdidas entre o passado e o presente, desde o chamado dia D, que é esse dia em que elas vão para o aeroporto e deixam de vez ali a terra natal. E aí, expatriada, desterrada, a sua mãe se torna outra. A filha sente culpa por isso, por ter tirado a mãe dali daquela maneira, assim, às pressas e na ilegalidade, como eu comentei, apesar de saber que não havia outra alternativa, né? E aí, nesse contexto, elas já morando ali em Londres, a narradora desejando aprisionar o tempo e documentar o tempo,
passado, acaba apelando para a câmera, que é um objeto com forte carga simbólica aqui, e não só simbólica, é um objeto realmente muito importante pelo que ele é, pelo que ele representa aqui dentro, porque ele transforma o apartamento em que elas estão num cenário, num palco em que a mãe dela, que foi atriz no passado, diante da câmera, então, passa a atuar, realmente revivendo o que ela mesma narra, né? Então, ao mesmo tempo, a filha vive essas situações narradas pelas representações da mãe. É quase como se ela estivesse numa caverna de Platão, em que as projeções fossem reproduzidas, produzidas pelo corpo materno, né? Aliás, essa força, essa potência do corpo, o seu poder de comunicação, são muito bem transmitidos aqui pelas descrições belíssimas do texto da Vanusa. E aí eu vou aproveitar, claro, para elogiar grandemente a tradução da Safa Jubran, que é uma tradutora do árabe excepcional e que deu muita conta de manter aqui toda a poesia, a beleza, o lirismo que tem nessa prosa tão cheia de tristeza também. Mas então a gente tem essa narradora muito atenta à linguagem corporal, né, da sua família, como se ela, ao observar e decifrar o corpo das suas familiares, ela pudesse, assim, entender melhor o seu, mesmo que por contraste. E aí, que família é essa, né, que a gente vai conhecer muito a partir das rememorações desta mãe? Essa é uma família composta praticamente apenas por mulheres, assim. Se a gente for pegar, fazer como se fosse uma árvore cronológica, uma árvore genealógica dessa família, a gente vai ter lá no começo a Hannah, que é o Hannah, que é o bisavô, e a Hani, que é a bisavó. Depois vem Helena, que é a avó e a mãe dessa narradora, né, que só teve a narradora como filha, e a Mariane, que é a tia dela, então, que vai ser mãe das primas Nina e Sharaf, que é a mãe da Yasmina, portanto, né? Eu sei que parece um pouco confuso, mas conforme a gente vai lendo, esses personagens vão ficando mais reconhecíveis, essa dinâmica familiar também vai ficando mais reconhecível pra gente. Inclusive, a gente chegou até a falar da possibilidade de haver um desenho dessa árvore aqui no livro. Eu acho que em alguns vídeos que eu vou deixar aqui pra vocês a indicação de alguns materiais sobre essa obra. Até a própria editora do livro fala disso, que na verdade a intenção era realmente que a gente estivesse colocado nesse turbilhão, assim, que é essa família em diáspora, né, totalmente espalhada pelo mundo. Então, essa organização que viria da árvore genealógica de alguma forma contraria as intenções da própria narrativa, né, então o ideal é que a gente vá mesmo adentrando aqui dessa forma. Ela diz, né, a narradora diz em determinado momento que elas não eram mais que 6 mulheres, e será que bastam 6 mulheres para formar toda uma família, né? Um questionamento que ela tem. E, assim, todas essas personagens, é impressionante, elas são profundamente exploradas em diferentes momentos da narrativa, né? Os retratos são muito humanizados, vívidos, assim, de todas elas, realmente como se a gente estivesse de frente para essas pessoas, sendo que muitas das personagens, muitas vezes delas brota um senso de humor, assim, que tempera muito bem o relato. Então, apesar de ser uma história triste, tem esse respiro aqui pra gente, que vem, por exemplo, a personagem talvez que melhor represente isso é a tia Mariane, que é fascinante aqui dentro, mas não só, né? Em outros momentos esse alívio também vem. E o fato dessa família ser toda formada por mulheres faz com que abundem figuras maternas para essa protagonista, né? Porque ela tem muitas tias e primas mais velhas, que é uma coisa, eu sou de família libanesa, e que eu reconheço também, assim, na formação da minha família, uma família muito numerosa, com muitas mulheres que, vez ou outra, tomam esse lugar da imagem materna, né, ali. Inclusive, uma outra coisa que eu também reconheço como parte, não só da cultura árabe, mas que tem um espaço muito especial nessa cultura, é a culinária. E como a culinária aparece como um elemento de união e de expressão das particularidades de cada mulher ali, né? Então, as mulheres cozinhando juntas, ou cada uma com seu prato especial, enfim, como isso constrói também uma memória afetiva uma memória afetiva familiar que atua totalmente na constituição identitária dos sujeitos que fazem parte dessa família, né? E os homens dessa família vão desaparecendo por razões diversas, mas principalmente pelo cenário de guerra que acaba levando eles embora. E assim, então, desde
muito cedo, a narradora só vai ter acesso a certas figuras familiares pelo que a mãe dela conta, pelo que as tias dela contam. E ela tem essa sensação de que com a mãe ela vive um tempo diferente do seu, porque ela cresce com duas memórias, uma que pertence a ela, as coisas que ela viveu, e outra que pertence à mãe, às tias, que iam compartilhando esse passado do qual ela também se forma, né? Ao mesmo tempo em que a mãe dela também tem esse aspecto duplo, porque ela vive duas vidas, né? Uma vida que é aquela vida cotidiana do presente e a vida da memória, de um tempo que já não mais existe. Ela vai saltitando entre essas duas temporalidades, vivendo até muito mais na memória do que no agora, né? A mãe dela, até porque restou pouco, né? Pouco restou, poucas restaram, e poucos também dessa família que era tão numerosa e aos poucos vai perdendo a alma diante dessa situação do exílio, né? E eu faço essa referência à alma pensando especialmente no que ela vai dizer aqui, em certo momento do livro, que o cadastro de pessoas físicas na Síria é chamado de Qaid Anufus. Eu não falo árabe, então certamente não é assim que se pronuncia, mas a tradução disso é literalmente restrição de almas. Então, é como se houvesse essa amarra entre os nomes de família e a filiação, né? Amarrando assim os sujeitos, e cada familiar, portanto, acaba sendo um pedaço de alma que, uma vez arrancado, não se restitui, né? A alma não é compensada pelo que ela perde. A única compensação mais ou menos possível é a rememoração, justamente. Então aqui a gente vai ter um retrato muito forte do que é a experiência de ser mãe numa realidade de guerra que traga principalmente os homens, né? E os homens vão embora, mas fica ali a sombra deles, né? A sombra do pai dessa narradora, por exemplo, tá sempre presente. Também como uma projeção materna até sobre a filha, né? Ela diz que ela vive 40 anos apoiada naquilo que ela herdou do pai, e que a mãe dela lembra diariamente que ela herdou, né, dessa figura paterna com a qual ela tem tantas semelhanças. Então eu acho muito interessante como as figuras masculinas aparecem aqui em relação às femininas, né, e não o contrário, como por muitos anos costumou ser na literatura, né, as figuras femininas aparecendo a serviço do protagonismo masculino. E aqui é meio que ao contrário, por uma situação, é claro, forçosa, mas eu gosto de como funciona, tudo tá amarrado dessa maneira aqui no livro. Tem muito de uma mágoa também da narradora por receber a perda como uma herança, porque todas elas passaram por essas perdas, e por serem dessa família, por serem de uma família síria, a perda parece vir sempre como uma herança, né, de todas elas, mas ainda assim ela consegue criar e compartilhar conosco as suas próprias memórias também, sobre a família. E talvez o que fique mais forte dessa imagem dessa família estilhaçada pela realidade histórica do seu país é como a família se silencia, assim. Como eu falei, era uma família muito numerosa de início, e depois elas vão, assim, as pessoas vão morrendo ou se separando, e resta aquele silêncio, que é um silêncio um tanto opressivo, que lembra todo o tempo da falta daqueles que já não mais estão, né, para fazer aquele barulho alegre como era do passado. Então, a política e a guerra, é claro, acabam se imiscuindo muito aqui no relato, né, nas lembranças, as perseguições interferindo diretamente sobre os destinos das personagens, que acabam se espalhando pelo mundo e se distanciando uma das outras para sobreviver. Então, apesar de parecer uma prosa, num primeiro momento, excessivamente intimista, muito colada a essa família e a essa protagonista e sua mãe, também por ser guiada, né, pelas movimentações internas ali do núcleo familiar da narradora, numa atmosfera até por vezes um tanto sufocante, principalmente para ela, o livro, na verdade, trata de uma realidade que não é só dessa família, né, mas uma realidade síria, né, o que aconteceu e continua a acontecer une os sírios na morte, na vida e na insanidade, ela diz. Aqui eu tô citando diretamente um trecho do livro, assim. Então, ao mesmo tempo, há esse caráter nacional, como se a nação estivesse nivelada à família, sabe? Também existisse em relação a ela, né?
o ponto de vista absoluto, assim, da narrativa. E aí entra aquela questão, né, narrativa de diáspora, como contar a história de uma família cujos membros tiveram de se dispersar pelo mundo para morrer fora da sua geografia, que é uma expressão que ela usa também. É uma coisa muito, muito forte, né, é difícil também de encarar. Eu acredito que a insanidade disso tudo, o absurdo disso tudo, só pode ser bem representado por uma escrita caleidoscópica, que é o que a gente tem aqui, né? Então, em alguma medida, essa história acaba sendo também uma alegoria da própria Síria, que tem uma trajetória estilhaçada, assim como a dessa família. E a cada capítulo, alguma nova informação vai sendo sutilmente fornecida pra gente, compondo um mosaico familiar nada simplificado aqui. É tudo muito misturado, muito anacrônico, no sentido de contrariar a cronologia, né, de passar a revelia da cronologia e trazer esse estilhaçamento, esse despedaçamento oriundo da diáspora, né? Então, a mãe o tempo todo fala do passado como se fosse hoje ou ontem, né? Ela se lembra, ela tem... Também acho que por essa experiência como atriz, ela tem muito essa capacidade de viver os velhos sentimentos como se eles fossem atuais, assim, contemporâneos, estivesse acontecendo naquele momento em que ela rememora, né? E aí a narradora acaba vendo no contar a história da família, na literatura, essa possibilidade de mexer com o tempo, de fazer com que tudo coexista de fato, né? Como a mãe faz ao narrar também, né? Então, ela acaba criando um tempo de acordo com o desejo, né? Um tempo inventado que rejuvenesce a sua mãe. É quase como um processo criogênico, assim, pelo discurso da rememoração, que se captura pela câmera, né? Então, o narrar é uma ferramenta para manter vivas as que já foram, mantê-las próximas, principalmente porque a guerra modifica tudo. E um lugar, por exemplo, sei lá, Damasco ou Beirute, que são espaços que aparecem aqui, nunca mais vão ser os mesmos depois depois de um conflito, né, de uma guerra civil, como acontece na Síria, mesmo que se possa retornar a ele, aquele espaço já não vai mais existir, né? Eles deixam de existir em qualquer lugar além da memória daqueles que viveram ali. E disso tudo fica muito evidente o abismo que existe entre mãe e filha, ainda que as duas estejam localizadas numa mesma situação. Existe muito esse abismo da mãe que queria retornar ao passado e da filha que gostaria muito de acreditar num futuro, de se dirigir a um futuro, mas nenhuma das duas consegue muito realizar essa movimentação, né? Então, isso até imagino que seja um dilema muito próprio da diáspora, né? E então tem esse embaralhamento que vem daí, né? Embaralhamento do tempo. O texto, por vezes, se confunde bastante, mas eu acredito que isso casa perfeitamente. O estilo do livro casa perfeitamente com a matéria narrada, né? E para mim foi impressionante o que a Dimas conseguiu fazer com uma temática assim tão dura. A presença da câmera aqui e o aspecto de montagem documentário que o livro assume é realmente uma obra de arte, assim, muito bem moldada por ela. A gente tem esse tema, que é um tema bastante explorado, né, na literatura, em outras artes também, como o cinema, por exemplo, que é o poder das histórias familiares recontadas, né, de como isso se relaciona à própria identidade dos sujeitos, mas aqui isso é abordado de uma forma completamente singular e dentro desse recorte específico da Síria, né, da realidade síria, e tem uma melancolia, uma beleza poética impressionantes. Tem muito esse movimento também de troca de papéis entre as mulheres da família constantemente, uma espécie de espelhamento em que uma assume o papel da outra em diferentes fases da vida. E eu acho assim, só para finalizar, eu acho muito interessante que o título do livro venha de algo que o pai da narradora disse, né? Disse uma vez, e aí depois de devorados todos os homens, como ele disse que a família da esposa dele faz, só resta que essas mulheres comecem a devorar umas às outras mesmo, assim, né? Um movimento até que tem um quê de antropofágico, obviamente,
mas que é um movimento que vem dessa ideia de tornar-se a outra ao devorá-la para mantê-la viva em si. É um livro, no fim das contas, de despedida, porque, como ela diz, a despedida continua até que todos os vivos tenham ido, mas apesar de ter uma temática triste, ou talvez por isso, é um livro lindíssimo, lindíssimo. Eu não posso deixar de agradecer mais uma vez a Tabla por essas publicações, assim, cara, como é importante a gente ter uma editora que publique títulos como os da Tabla, assim, para nos fazer conhecer pela boca das pessoas as suas realidades, sobretudo essas que já são tão estigmatizadas, né, pela grande mídia. Então, essa oportunidade que a Tabla nos oferece de ler, ouvir esse tipo de relato e com, assim, esse primor na entrega dessa edição pra gente, uma tradução excepcional, uma escolha de título também espetacular. Enfim, eu sou muito fã da Tabla e sou muito fã já de Mavanuz. Eu já não vejo a hora de que a Tabla publique outras coisas dela aqui. Como eu falei pra vocês, alguns links que eu queria indicar. Tem um texto que tá na Folha, que é do Diogo Bersito, agora não me lembro exatamente. Ele escreveu Brimos, que é um livro brasileiro que fala sobre a presença árabe aqui no Brasil, e escreveu esse texto ótimo sobre a família que devorou seus homens. Tem também um texto no próprio blog da editora Tabla, da Maria Fernanda Vomero, que é excelente sobre o livro, e aqui no YouTube também está disponível a live de um evento que rolou na Gato Sem Rabo com a editora maravilhosa Laura Querida, da Tabla, falando um pouco sobre as escolhas editoriais e, enfim, falando sobre o livro em si, né? Mas essa, então, é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aqui embaixo caso já tenha lido essa maravilha, realmente um livro espetacular. Inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!